é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Depois a gente vai dar um apelidinho ou um sobrenome para cada mensagem dessa trilha que a gente está fazendo, que é Tua Bondade Me Seguirá. Segunda mensagem sobre esse tema, pode se assentar. É muito fácil a gente dizer para vocês nessa manhã que Tua bondade vai me seguir, mas as notícias só falam de maldades. Se um cara plantar milhares de árvores e refizer uma floresta que caiu, vai ser notícia, mas muito menos importante do que um ato terrorista, que vai continuar saindo. E se você trabalha com isso ou tem um mínimo de informação, você sabe o que é isso. As notícias ruins têm uma atração, uma aderência tremenda. Se alguém falar bem de um amigo, isso não vai cair nos trends das coisas mais faladas das mídias sociais. Mas se uma fofoca que destrói a reputação de alguém sair nas mídias sociais, isso vai ter uma repercussão. Tem gente que até não conhece a pessoa que vai dar a sua opinião, tá? Parece que as mídias sociais, elas estão criadas não só para lidar com o conflito, mas para fazer com que o conflito aumente. Então, falar que a tua bondade vai me seguir parece ser uma coisa muito fácil e linda e acolhedora para nós. E a gente já viu na semana passada que isso vai acontecer se o Senhor for seu pastor. Que sem o pastor, essa bondade toda, ela nem está em mim e em você, né? A gente, quando fazem o mal para a gente, naturalmente a gente torce que o mal retorne para a pessoa. Não é isso que Deus quer para nós, mas na nossa natureza caída, ela vai por esses caminhos. Eu estou muito feliz de estar falando sobre a bondade do Senhor, seguir você, andar com você, ir atrás de você. E hoje nós estamos pensando sobre o verso 2, que diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós vamos ver, como a gente falou na semana passada, sobre como a bondade do Senhor vai seguir a gente, tá? Como a bondade do Senhor vai seguir a gente quando a gente andar com o pastor. E essa é uma jornada que foi escrita do pastor, que é Davi, aliás, da ovelha, que é Davi, para o pastor, que é Deus, tá? E ele vai falando sobre uma coisa que é extremamente interessante, que é a seguinte: como que a bondade de Deus vai me seguir? Existem umas águas de descanso que eu queria comentar com vocês, que são muito interessantes. Na região de Israel, há um sereno muito forte, por causa da proximidade com o mar, a questão do deserto. Existe um gotejar de águas na madrugada, que quando o pastor leva a ovelha, e se você olhasse com um contraste, sabe, como uma câmera mesmo, você ia ver as águas que estão nas folhagens, ali nos pastos. E quando o pastor leva muito cedinho a ovelha para lá, ela bebe uma água silenciosa, tranquila. Claro que existem lugares de águas, mas se o pastor levar a ovelha para esse lugar, ele vai durante meses. Ele não precisa, a ovelha vai beber dessas gotas e ela vai se dessedentar. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre as águas, sobre a bondade que vai nos seguir, sobre o milagre das águas de descanso. As águas de descanso são as primeiras águas, tá? Que águas são essas? São as primeiras águas. Quando a gente fala em bondade, começa o dia, e teve um período da minha vida em que o dia começava comigo lendo o jornal.
Isso já deixou de existir, mas começava muitas vezes assim. E quando eu começava a ler o jornal, parecia as péssimas notícias. Por quê? Porque, infelizmente, quando a gente abre o jornal, além deles não serem isentos, né, no nosso país, a gente ter pouquíssima coisa isenta, que seja independente, a gente começa a ouvir só notícias tristes, terríveis. A primeira água que Deus quer levar você para a água de descanso. Para a água que vá para a sua alma, e ela tem que ser a primeira água. Se você quiser que a bondade do Senhor siga você, você precisa encontrar o milagre dessas águas de descanso. E você precisa buscar que essas sejam as primeiras águas. A água mais importante que você vai beber na sua vida, que é ao lado de Deus quando o dia começa, que Ele seja a prioridade. Sem o pastor, se você não anda com o pastor, essas águas são invisíveis para as pessoas. Elas não sabem que você está bebendo dessa fonte, elas não sabem por que você tem paz, elas não sabem como você sobrepuja as circunstâncias difíceis, elas não sabem, porque elas não conhecem pessoalmente o pastor. Lembra da pessoalidade do pastor que nós falamos, que era o segredo da bondade de Deus nos seguir? Então, a pessoalidade de Deus é seguida por uma coisa maravilhosa, que é Deus dessedentar a sua alma, né? Um bom pastor leva as ovelhas para pastos verdejantes. A ovelha é um animal muito parecido com o ser humano, em alguns sentidos. Enquanto ela não bebe, enquanto ela não come o suficiente, ela come muito. Ela come sem parar. E se você deixar uma ovelha confinada num lugar, ela não só vai comer tudo que tem verde, como ela vai arrancar as gramíneas e vai comer a raiz, inclusive. Ela é um bicho muito, e ela vai transformar aquele lugar num deserto, depois que ela fizer todas as necessidades dela ali, aquilo vai ficar desertificado. Então, um bom pastor leva as ovelhas para um pasto verdejante. A nossa alma, ela tem sede de alimento, tá? Ela tem sede, e a gente constantemente faz uma escolha de alimento. Os pais estão discutindo que tipo de alimento suas crianças estão nutrindo a sua alma. E agora o problema é que a inteligência artificial, das diversas ferramentas que tem, elas veem o que a pessoa gosta, tá? E fala, tem pro resto da vida, ó. Você gosta disso? Então, se a pessoa gosta de uma coisa que não é boa, entendeu? A inteligência artificial vai entregar para ela aquilo sem parar. Filtros, mas no geral a ideia central é isso. O que você quer comer? Nós vamos te dar, né? Você tem fome de quê? Quando você está com o pastor vai levar você para o melhor alimento, mas você vai fazer uma escolha. É esse alimento que eu quero? É isso que eu quero para a minha vida? Gente, toda igreja tem uma banda B, toda igreja é como um grupo de pessoas que se associam para buscar a Deus. Vai ter sempre gente que vai à igreja, mas o lado dele é o lado B. O que ele quer? Ele quer o que há de pior na igreja. Então, quando você chega para uma igreja, você pode ter duas coisas que você pode fazer: melhorar ou piorar. Como que eu pioro a igreja? Me associando com o que há de pior. Do que você está falando? Teu fulano chega atrasado, eu chego depois dele. Eu dou só uma passada. Seja lá o que você puder imaginar que não seja bom, sabe? Você pode se agregar a isso, porque você escolhe o que você come. Mas se você quer que a bondade de Deus te siga, então você precisa deixar que o pastor te leve, e que ele sacie a fome que você tem na sua alma, sabe? Você pode escolher estar perto dele, ou não. Você pode escolher que ele diga para você, isso é bom e aquilo não é. E eu queria dizer que naturalmente a gente não sabe, tá? E um engano que os cristãos, depois de um tempo na igreja, têm, é que eles acham que eles são amigos de Deus o tempo inteiro e que eles sempre fazem as melhores escolhas. E a gente tem um exemplo de Davi, que em algum momento da sua vida fez as piores escolhas, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus. Então, eu preciso estar perto do pastor, que é Deus, que é Jesus, que a gente falou, que é o bom pastor, tá? Porque a sua alma vai buscar alimento. Por quê? Porque as pessoas precisam de alegria. Hoje elas estão na avenida aqui buscando alguma coisa.
Reneida chegou aqui e estava me perguntando o que eles estão procurando. Eles estão procurando alguma coisa que faça, que os deixe alegres. A gente vai fazer alguns eventos na avenida e às vezes eu chegava para a avenida e a gente fica 2 horas fazendo evento, num sol, e eu fico imaginando o que as pessoas fazem parada no sol imenso, né? Mas elas estão em procura de alguma coisa. Então, as pessoas estão à procura de muita coisa. E como eu estava falando no começo, a bondade de Deus vai me seguir, mas a maldade está em todo lugar. E a maldade está inclusive em nós. Tá? E não é quando a gente fica adulto, não está sempre na gente. Né? Esse desejo de vingança, esse desejo de destruir as pessoas, está na gente em alguma forma. Então, o que luta contra essa procura de alimento? É que vai ter maldade abundante para você. Maldade aos quilos, aos milhares, dizendo para você, você pode escolher a maldade. Né? E às vezes você pode dizer diferente do que o texto diz. Tua bondade me seguirá. Você poderá dizer assim, a maldade me seguirá. E tem gente que acha que a maldade vai seguir. Porque assim, aconteceu tanta coisa errada. Aconteceu tanta coisa errada na minha vida, que eu acho que não, só pode a maldade estar me seguindo. Olha, eu passei por uma tragédia, agora passei por outra, então a maldade me seguirá. Você pode até pensar isso, mas a verdade é que não é isso que Deus planejou para você. Não importa os episódios terríveis pelos quais você tenha passado, o pastor não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar, tá bom? Há muito alimento de destruição. Há muita coisa destrutiva no nosso mundo. Há muita coisa. E como é que eu vou saber o que é destrutivo? Até na alimentação há coisas destrutivas. Há instruções para as pessoas destrutivas. Há pessoas que querem viver para sempre. Estão fazendo um teste para comer e se comportar para viver para sempre. Há pessoas tentando fazer tudo o que é possível para aparentemente estar melhor. Mas existe muita destruição. E às vezes, mesmo a gente dizendo que a gente está do lado do nosso barco, a gente está furando o barco. Então, se eu quero me alimentar, se eu quero nutrir a minha alma, eu preciso urgentemente de pedir a Deus que Ele me leve para águas de descanso, tá? Para pastos verdejantes. Eu preciso que Ele me dê alimento. Jesus diz, eu sou o pão da vida. E Ele também diz, eu sou a água da vida. Eu preciso que Deus reconstrua a minha história. No entanto, há muita gente que se chama pastor. Hoje em dia, assim, quando eu comecei a minha vocação, há décadas atrás, eu tinha muito medo desse nome, pastor, porque o que eu via na rua me assustava. Mas hoje é absurdo. Porque todo mundo, por um valor exato, correto, quer ser pastor de outro. Né? E tem muita gente que, de fato, deveria trabalhar num açougue, porque o interesse dele é vender ovelha, cortar ovelha, matar ovelha. Ele não tem interesse nenhum, senão que o gado, que é gado criado, não é rebanho, aumente. E tem muita gente que está querendo isso, porque acredita na sedução vendedora, de que o alimento que ele quer, aquele tipo de pastor vai conceder, e é por isso que ele procura esse pastor. Há pastores que não se importam com as ovelhas, eles não se importam. E eu falei na semana passada, à noite, que nós fomos chamados para pastorear a cidade, que a cidade está desesperada. E que tipo de pastor eu e você vamos ser também? Um pastor que não se importa? Não importa o que aconteça, o negócio é que o show precisa continuar. Ou a gente vai se importar com as pessoas e vai fazer diferença para elas. Gente, isso aqui não é para ser o oásis da Paulista. Nós somos chamados para falar a Paulista. Claro que esses primeiros dias são dias de construção do nosso espaço ainda, e construção de você saber como chegar e tudo isso. Mas nós somos chamados para pastorear e ser pastoreados. Tá? Por quê? Porque Deus é o bom pastor. E tem até você tentando cuidar de você, não consegue fazer direito.
mas Ele é o bom pastor, tá? A pergunta é, você anda com Ele? Você está a sós com Ele? Você quer estar onde Ele manda? Você quer que Ele guie você? Você está pronto para ouvir? Se você ficar assim, a bondade de Deus vai te seguir. Ah, mas eu já passei por situações difíceis. Tudo bem, a bondade dele vai te seguir. E Deus olha quem quer estar com Ele, sabe? É uma coisa muito interessante. Deus sabe se você o ama, se você o quer por quem Ele é. E Ele olha para isso e como Ele é bom. E a bondade de Deus é que capitania, que dirige os primeiros passos do amor de Deus, que é uma das manifestações da bondade de Deus. Essa bondade vai seguir você quando você quer andar com Ele. Segunda coisa que eu queria te falar são sobre as veredas ao lado do pastor. O que é uma vereda? A vereda é uma senda, é um caminho, para escolher uma palavra só, de sinônimo, senda. Para escolher muitas, igual eu vou fazer agora, é quando você tem um despenhadeiro e você vai passando por um lugar tortuoso ao lado das montanhas. Israel tem isso. Vários lugares em que você, para ir de um lugar para o outro, tem sendas, ou seja, passagens. Essas passagens vão te levar para outras pastagens, para outros lugares. E ele diz o seguinte, duas coisas que nós vamos pensar. Me traz descanso para a alma, refrigério para a alma, e depois ele diz, guia-me pelas veredas, as sendas, lugares tortuosos da justiça. Então a gente começa a pensar assim, se eu posso cair, e se a minha alma está ansiosa, como é que a bondade de Deus vai me guiar? Como é que eu posso encontrar refrigério para a minha alma? Conforme esse texto diz. A ansiedade é o mal que o brasileiro está tendo que enfrentar. A gente tenta buscar uma resposta política, econômica, social, cultural, e a gente não está satisfeito. A nossa alma não consegue encontrar a resposta. E a gente não sabe o que vai acontecer. Essa é uma situação brasileira, mas é uma situação mundial. As pessoas não sabem o que vai acontecer. As guerras agora se sucedem. São várias guerras que estão simultaneamente acontecendo no mundo. E essas guerras estão influenciando a vida das pessoas, a realidade das pessoas. Elas estão vivendo esse conflito constantemente. E a ansiedade não só é mundial, mas no Brasil, o brasileiro está extremamente ansioso. Isolado, porque a pandemia destacou uma coisa que já existia, mas o isolamento começou a se tornar uma coisa muito poderosa. Está cada um vivendo para si. É isso. Falamos, né, novamente no domingo à noite, né, que a frase mais falada na pandemia é graças a Deus, ninguém da minha família, eu e a minha família. Né? Esses destaques e a reverberação do que está acontecendo, a gente não sabe até onde vai chegar, mas essa maneira que não é a melhor de viver isolado, está tomando conta das pessoas. E isso gera ansiedade, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Tá? O pastor está com você? Como você pode vencer a ansiedade se o pastor está com você? Ou você está afastado do pastor? A ovelha, ela se encanta por pastagens verdejantes. Quando ela olha lá um maço de gramíneas na beira do abismo, ela diz, aqui, hoje eu sou a primeira a chegar, né? E daqui a pouco ela desaparece, porque ela cai mesmo. E a ovelha indefesa precisa de ajuda. Quando você está sem o pastor, sabe? Você está desesperado, ansioso, ansiosa, e vivendo uma crise terrível. Quero falar para você que está acompanhando essa mensagem no dia de hoje. Está ansioso também. Sabe? Como é que você pode encontrar refrigério, alívio para a sua alma? Tua bondade me seguirá. Na bondade de Deus. Deus é bom. E a bondade dele é visível. Gente, essa semana, aqui no nosso novo espaço, foi muito caótico. Primeiro porque a gente só pode fazer obra aqui de madrugada. E acompanhar a obra de madrugada é complicado. A madrugada pesa para todo mundo, né? E aqui a gente passou por um processo de desconstrução primeiro. E a desconstrução, ela vai mostrando tudo que tem de errado. Se o prédio tem décadas, parecem décadas de problemas, ou
vários meses, pelo menos. Como é que a gente pode ver a bondade no meio do caos? Nunca a bondade de Deus vai deixar você. E o refrigério para a sua alma é a capacidade de você estar ligado ao pastor e falar: eu estou vendo a tua bondade agora. Segunda coisa, o grande amor de Deus. Deus ama você intensamente. Às vezes a gente acha que um maço de grama é o grande amor de Deus. E é por isso que a gente cai. Porque o grande amor de Deus está no que Ele sente por nós e não no que a gente consegue obter. Mas está em tudo. Está inclusive no maço de grama, que não vai fazer você cair, né? Naquela porção imensa, né? O cuidado pastoral. Queria falar uma coisa para você, difícil de você entender. Você é pastoreável? Você sabe ouvir? Vou falar uma coisa da minha história, que eu já falei para você, que tem décadas. Geralmente, quando uma pessoa me procura, é porque ela está numa situação muito difícil, ela já caiu. Ela já está tombada e não sabe como levantar. Mas será que precisava ser assim? Acredito que não. E não quero dizer que sempre é assim, mas é muito, muito costumeiro. E assim, às vezes a gente não quer ser pastoreado, né? Geralmente não me ligam para dizer: olha, acontece, graças a Deus acontece. Olha, melhorei de vida. Estou agora bem, né? Geralmente, estou pior, perdi o emprego. Meu casamento acabou. E eu acho que isso reflete muito como a gente se relaciona com o pastor. A gente clama a Deus: Deus, eu machuquei meu pé. Deus, meu casamento. Deus, meu emprego. Deus, está muito quente, né? A gente não para dizer: Deus, tem refrigério. Deus, o Senhor está comigo. Deus, o Senhor nunca me abandona. Deus, obrigado. Deus, eu te amo. Sabe, recadinhos de amor mesmo. Então, você é pastoreável? Porque a gente já falou que na semana passada que você precisa ser ovelha primeiro para ser pastoreável. Se você for outro bicho, né, gado, você bate na anca, né, na parte de trás do gado com toda a sua força, e ele olha assim e fala: o que está acontecendo? Um graveto encostou em mim, né? Que é muito forte. Como que você é? Você acha que é melhor que o pastor, que você é forte, que você não precisa dele, que está tudo certo, que você não vai falar com ele? O que está acontecendo? Como você está lidando com isso? Para que você experimente a bondade de seguindo você precisa ser uma pessoa que quer a própria bondade que é Deus. E você precisa dizer: Deus, eu quero que o Senhor me pastoreie. Quero que o Senhor diga para mim: olha, não. Quero que o Senhor diga para mim: por aqui. Quero que o Senhor me guie, Senhor. Eu não quero só, sabe, trazer problema. Eu quero estar contigo. Eu não quero ser a pessoa que só pede. Eu quero te agradecer. A providência de Deus está com você. Sabe, a gente não acredita nisso. Porque a gente não quer passar pelo problema para a providência não chegar. A gente quer se resolver antes. Para você experimentar a providência, você precisa passar pelo problema. Só há livramento para quem entra em perigo. E Deus, ele seguindo a bondade dele, não significa que você vai voar e não vai andar mais. Significa que a bondade dele vai estar com você, mas que você vai passar momentos difíceis. Mas na hora certa a providência vem. E eu precisamos agradecer a providência. Tá? O que são as sendas da justiça? São lugares que você não conhece e não sabe andar. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos se desviaram e todos caíram. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, Jesus morreu no nosso lugar. Eu e você não vamos andar por caminhos justos. A justiça, dentro do critério bíblico, é a retidão de Deus, é a maneira como Deus é incorruptível, e Ele quer que você seja parecido com Ele. Você não conhece o caminho. Você precisa olhar para o pastor. Porque se você olhar para você, não, agora eu sou uma cristã da melhor estirpe, pronto, já caiu. É o pastor. Você não sabe qual é o caminho. E quando você começar a andar com Deus, são sendas. Você parar de olhar para Ele e começar a olhar: não, aqui na igreja eu estou seguro. Tem gente que acredita nisso. Não, na igreja eu estou seguro.
o crentinho casando com a crentinha, vai dar tudo certo, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Primeiro que você não sabe quem é crente de verdade, né? Não, nem na igreja isso você vai saber. Mas se você tiver com o pastor, você vai descobrir o caminho, mas são sendas. E eu estava pensando antes de vir para cá numa coisa interessante que eu ia comentar e pensando. Às vezes as pessoas querem colocar Deus do lado delas nas grandes decisões, mas elas esquecem que as pequenas decisões é que vão desembocar nas grandes decisões. Então a gente fala assim, não, essa decisão Deus tem que tomar. Geralmente quando a gente fala assim, é porque você não consegue. Todas as outras você tomou. Aí quando chega agora, Senhor, aquela espiritualidade linda, né? Agora está em tuas mãos. Só que todas as decisões que você está tomando, as pequenas decisões, vão te conduzir às grandes decisões. Então ou Deus vai guiar você nessas sendas, ou então você vai sozinho. E na hora que você está na beira do abismo, diz, agora tuas mãos me seguirão, tua bondade me seguirá. Mas é melhor você falar, tua misericórdia me seguirá, porque você já está prestes a cair. Coloque Deus nas pequenas decisões. Peça para Deus pequenas coisas. Pode pedir grandes coisas, mas peça pequenas coisas. Veja que Deus está presente, sabe? Eu prefiro o atalho. Chega mais rápido, né? Então a gente gosta de um atalho. Não dá para seguir pelo atalho. Se você está seguindo o pastor, ele pode dizer que o caminho, você pode achar que o caminho é longo, que é difícil, mas é o caminho. Porque você não sabe qual é o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Então você não sabe, só eu vou poder guiar você pelo caminho. E quando você começar a trilhar esse caminho, vai ser um caminho novo. E aí é que eu queria falar uma coisa louca para você que se considera um cristão, aí sei lá, no meio da sua vida cristã, no começo. Posso dizer para você que depois de muitos anos andando com Deus, sempre é um caminho novo. Sempre é um caminho novo. Cada manhã é um novo caminho. É maravilhoso. E só vai ser revelado diariamente com o pastor. Sabe? Já que você está andando pelas veredas da justiça, né? Já que você está ao lado do pastor nessas veredas, é diário. Não dá para dizer, não, o que eu sabia ontem funcionou. Não, precisa ser hoje. Eu preciso experimentar o milagre que é Deus hoje. O de ontem já foi, é agora, né? A justiça da qual Deus vai trazer vem dos céus. Não é uma justiça dessa terra, porque essa terra não consegue ser justa. Tá? Se você conversar com um juiz, o melhor que você conhecer, ele vai dizer, estamos fazendo o melhor. Eu fiz o meu melhor, isso não quer dizer que foi justo. A justiça de que nós estamos falando é a retidão de Deus, é essa disposição de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É a maneira de Deus viver em você. Um caminho que começa na cruz. Quando você se submete à cruz, que é um lugar de morte e ressurreição. Morte de quem você era e ressurreição ao lado de Jesus. Quando tudo isso acontece, tua bondade me seguirá. Todos os dias da minha vida. Todos os dias. Ela vai atrás de mim, porque eu estou caminhando com o pastor. Como nós vimos hoje, em primeiro lugar, no milagre do descanso, das águas de descanso, em tempos de ansiedade, e em segundo lugar, por veredas em que você vai estar ao lado do pastor. Que a bondade de Deus te guie essa semana enquanto Ele te transforma, enquanto Ele muda quem você é, para você enxergar o que é invisível para os outros. E aí você fala, não, eles não estão vendo. Não, eles nunca vão ver. Isso me incomodava muito, viu, gente? Até como um líder, eu chegava num lugar e dizia, será que eles não estão vendo? Até um tempo que eu entendi que eles não precisam ver. O que Deus mostrar para você, é você que tem que ver. E você que tem que experimentar que Ele é bondoso. Até o fim. A bondade dEle vai seguir você. Tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Vamos ficar de pé? Nós vamos ter um cafezinho ali do lado, nós vamos pegar essa mesinha aqui, vamos ficar em volta. Hoje, a coordenação aí do nosso espaço de acolhimento foi feito pela Eneida. E
Nós hoje, a partir das próximas semanas, nós estamos nos ajustando ao prédio. Então a gente não ia avisar da entrada na Paulista, chega aqui e tal. Mas nós vamos fazer isso a partir da semana que vem. Então nós vamos precisar de pessoas que, durante pelo menos o período do louvor, já fiquem à disposição, olhando, vendo o que está acontecendo. Na melhor das hipóteses, quando a gente quiser ser mais atuante, na calçada, entendeu? Para milhões de pessoas desesperadas. Nós vamos precisar disso, né? Hoje nós tivemos diversas dificuldades, mas graças a Deus nós adoramos ao Senhor, tá? E nós precisamos de pessoas que acolham. Vou dar alguns avisos que eu não dei à noite. Aliás, não vou dar aviso nenhum. A gente fala no café. A gente faz isso geralmente aqui. Na hora do café eu conto as novidades para vocês, tá bom? Quero agradecer muito a equipe que batalhou com a gente essa semana. Lion, que ajudou muito a gente. Luciano, de madrugada, aqui passando aqui para dar um apoio para a gente. Algumas madrugadas, 3 madrugadas com a gente aqui. O Max, incansável. Não é verdade que ele é incansável. Mas assim, e a gente teve uma ajuda muito grande. Agradeço a Maria hoje, que deu uma ajuda para nós. Nosso piso vai precisar agora passar por uma revitalização que é normal, porque foi refeito aqui. Vocês vão ver que ele vai voltar aquela beleza e tudo. E a gente volta. A iluminação nossa está ainda em processo de término. A gente ainda está... Tem algumas madrugadas pela frente aí, né? Mas a bondade de Deus vai nos guiar, não vai, gente? Vai estar com a gente, não? Aleluia. Deus, obrigado porque as crianças ocuparam um espaço hoje. Obrigado porque a gente teve uma porta para entrar e essa porta é Jesus. Pai, que a calçada da Paulista, assim, Deus, seja uma ferramenta, assim, Deus, sabe? Seja um lugar para a gente alcançar milhares de pessoas. Em breve, Senhor, nos ajuda. Nos dá força, amor, estratégia. Faz a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.